Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o impacto da tempestade Christine nas empresas e as medidas para a retoma. Depois, fazemos o balanço e perspectivas de Álvaro Santos Pereira no Banco de Portugal, 6 meses depois da nomeação. De seguida, falo com o Paulo Moutinho e a Susana Paula. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com a retoma das empresas afetadas pela tempestade. Há casos de destruição total, outros parcial e muitas estão paralisadas. O impacto pode ser muito grande e o Governo lançou medidas de apoio com destaque para os 1.500 milhões de euros em 2 linhas de crédito geridas pelo Banco de Fomento para a Recuperação e Tesouraria. Mas tudo tem de ser rapidamente agilizado. O diagnóstico já foi feito por vários protagonistas e também sublinhado nesta semana pelo CEO do BCP. Se estas empresas não regressarem ao mercado rapidamente, são excluídas dos circuitos e isto tem impactos na viabilidade dessas empresas e na viabilidade do rendimento de todas essas pessoas. Portanto, o sentido de urgência é muito elevado e a sociedade deve estar mobilizada para garantir a retoma no mais curto espaço de tempo possível. As empresas precisam de ser apoiadas com a máxima urgência, diz Miguel Maia. Comigo está o editor executivo do Negócios, Paulo Moutinho. Viva, Paulo. A agilidade de processos, a rapidez, tudo isto é fundamental nesta fase. Será que estamos a tê-la? Viva! Estamos no início, tivemos aqui um bocadinho uma cacofonia com uma série de datas que às tantas confundimos-nos todos e acho que estamos todos a tentar dizer o mesmo, que é o dinheiro tem que começar a chegar e rapidamente. Nós, se nos lembrarmos o Conselho de Ministros Extraordinário, no final o Primeiro-Ministro disse logo relativamente a estas linhas, que são assim aquele grande número que se representam 1,5 mil milhões dos 2,5 mil milhões que o Governo anunciou como medidas de apoio, anunciou que uma das linhas estaria disponível já no prazo de uma semana, a outra daqui a 3 semanas, depois temos vários pedidos para que seja já para a semana, temos outros governantes a admitirem que é até o final do mês. Na prática estamos a falar do mesmo, percebemos que estão todos a querer trabalhar no mesmo sentido. Agora, obviamente há processos, há condicionalismos associados a passar daquilo que são medidas que são desenhadas e depois a chegar efetivamente à conta das empresas, e neste momento é extremamente importante para muitas empresas que esse dinheiro comece a chegar. Obviamente ainda há muito trabalho a decorrer no terreno, muita avaliação dos estragos efetivos, e na realidade é assim, nós estamos a falar de medidas de apoio à depressão Christine. Neste momento estamos a passar aqui um novo temporal, uma nova tempestade que está a provocar outros danos. Não sabemos se estas medidas não vão ser curtas para o impacto. Nós sabemos o impacto que houve na região centro. O que nós estamos a ver agora são outro tipo de impactos, não são ventos, mas são chuvas, são inundações que estão a impactar outro tipo de atividade, se calhar não esta indústria da zona de Leiria, muito mais ligada, digamos, ao setor automóvel, à questão dos moldes, por exemplo, mas estamos a passar, por exemplo, na zona mais a sul de Lisboa, para coisas ligadas à agricultura. Sabemos que também existem apoios para a agricultura. O próprio Ministro da Agricultura disse que, além daquele apoio inicial que foi falado, vinha aí um extra de 40 milhões de euros, verbas, obviamente, comunitárias. Agora, coloca-se aqui outra questão, que é estas linhas de crédito foram rapidamente implementadas pelo Banco de Fomento, que depois, por sua vez, essa responsabilidade depois passa para os bancos comerciais, têm eles próprios que operacionalizar essas linhas. Alguns disseram que já o estão a fazer, foi o caso, por exemplo, do Santander nesta semana. Agora, podes colocar esta questão. São linhas de crédito, apesar de tudo. Por muito boas que sejam as condições financeiras, são dívida. E, portanto, será que é realmente disto que as empresas precisam para o momento imediato? Será que não vamos ter que assistir mais à frente a outros tipos de medidas? Eu acho que, obviamente, face ao grau de destruição que nós observamos todos os dias, claramente só dar crédito se calhar vai ser curto, porque nós não vamos conseguir reabilitar aquela indústria só com financiamento. Vai ser preciso, até porque a economia precisa de investir na economia para gerar essa riqueza, não é? E é preciso ter isso em conta, que é preciso investir
para ir colher os frutos. Deixa-me dizer que, em relação àqueles 2,5 mil milhões que são anunciados por Luís Montenegro, quer dizer, é um número imponente num país como Portugal, mas desses 2,5, 1,5 mil milhões, estamos a falar de garantias. São garantias sobre créditos, isto não é bem dinheiro, é um seguro que o Estado está a dar para que os bancos comerciais financiem neste montante e, no caso de haver um incumprimento, então o Estado assegura. Aliás, já temos a distribuição destas verbas e, na realidade, os 1.500 milhões de euros, ou os 1,5 mil milhões de euros, vão custar, entre aspas, 459 milhões de euros às contas do Estado. E não é este ano. Este ano são 92 milhões. Este valor que eu estou a falar, estamos a falar em 10 anos. É preciso termos noção desta dimensão. Depois estamos a falar de dívida. Estamos a falar de... às empresas foi concedida uma moratória para não terem de suportar nesta fase inicial os encargos associados a outros créditos, porque é natural uma empresa ter esses financiamentos. Aqui é recorrer a mais financiamento. Obviamente é um financiamento de urgência, com períodos de carência, o que é ótimo, porque sabemos que neste período as empresas, nos próximos 12 meses, é bom que estas empresas consigam ter aqui alguma margem. Elas já vão ter também uma margem fiscal a nível das contribuições para a Segurança Social, vão poder fazer aqui também, recorrer aqui também ao regime do layoff simplificado. São medidas bem adotadas, e depois é financiar. O que é que percebemos? Percebemos que sim, muitas vão recorrer a isto, sabemos que muitas vão recorrer à linha de 500 milhões para a tesouraria, nem que seja para saldar dívidas muito recentes, como sejam os salários de janeiro, porque muitas delas, sabemos, já não conseguiram suportar esse encargo. Depois, relativamente à linha de 1.500 milhões de euros, de mil milhões de euros para a reconstrução, se calhar até vai ser curto, se calhar até o valor até vai ser escasso. Não nos podemos esquecer que o Ministro da Economia já veio admitir um valor até muito superior de prejuízos causados por a passagem desta depressão, praticamente o dobro. Ele assumiu 4 mil milhões de euros de prejuízo. Ora, uma linha de 1.000 milhões para a reconstrução pode ser curto. E o envolvimento financeiro não é apenas da banca, também aqui os seguros estão em grande destaque, sobretudo nesta primeira fase. As seguradoras já estão no terreno e, se mais provas fossem necessárias, elas já contabilizam danos gigantescos. Já contabilizam danos gigantescos. Efetivamente, vamos ter aqui dois momentos muito importantes, que é o Governo mandatou o Banco Português de Fomento para criar as linhas, que por sua vez operacionalizou essas linhas e disse aos bancos comerciais: agora financiem, e rapidamente, a ver se nos próximos dias esse dinheiro começa a chegar. E temos também um governo que mandatou as seguradoras, que é para dizer-lhes: nos próximos 15 dias façam a avaliação dos estragos e paguem o mais rapidamente possível, tanto às famílias como às empresas. Ora, às famílias é relativamente simples, porque os estragos não são... Há poucos danos pessoais, ou seja, felizmente não tivemos o falecimento de muitas pessoas, ainda que tenha havido. O que tivemos foram estragos materiais impressionantes, no caso da casa das pessoas, com telhados a voarem, muita telha partida, inundações, tivemos isso tudo. Esses sinistros, as seguradoras estão a conseguir cumprir rapidamente, e é isto que explica que já existam cerca de 40 a 50 mil participações de sinistros, porque são estes casos, é a telha partida, e essa é fácil, e as seguradoras estão a simplificar ao máximo o processo e a entregar rapidamente o dinheiro às pessoas. Se calhar a grande dificuldade das pessoas neste momento não é como é que se paga isto, é onde é que eu vou buscar isto, onde é que eu vou buscar as telhas e onde é que eu vou buscar alguém que me ponha as telhas no telhado. Esse está a ser um problema sério na região, e isso tem sido relatado. No caso das empresas, o ponto aqui
Os estragos são de grande dimensão, estamos a falar de estruturas gigantes que ficaram completamente destruídas, e que fazer a avaliação daqueles estragos é muito difícil. E as próprias seguradoras, que estão a apontar aqui para valores que podem ascender aos 500 milhões de euros de responsabilidade delas próprias, depois não serão as seguradoras por si a fazer o pagamento, porque existe a atividade do resseguro, elas estão algo protegidas por isso, mas estamos a falar aqui de um valor astronómico, que pode ser até superior, porque algumas fontes do setor até nos dizem fazer aqui uma estimativa de valor acaba por ser quase uma lotaria, porque isto tudo depende do tipo de empresa. Há empresas que a maquinaria toda que lá está custa 50, 100 milhões de euros. E depois há um outro custo, e eu acho que esse custo é se calhar até o mais relevante deles todos, que é o custo da recuperação económica em si. Nós até podemos ter os seguros e a banca a financiar, mas quanto tempo é que demora uma empresa que estava em plena elaboração a voltar a estar a trabalhar, a conseguir fornecer os seus clientes? E que oportunidades perde ou não, eventualmente, por causa dessa paragem? E quem lhe garante que no momento em que conseguir retomar, que vai ter os mesmos clientes? Ok? Isto é um ponto muito importante, porque a rapidez aqui é essencial e infelizmente, isso vamos perceber com o passar do tempo, se calhar daqui a um ano faremos um balanço, mas vamos perceber que há uma parte substancial daquele tecido empresarial que, e para quem isto foi a gota d'água, para quem isto foi, como diziam, o canto do cisne. Obrigado, Paulo. Paulo Moutinho e as medidas de retoma da tempestade Christine, e agora os 6 meses de Álvaro Santos Pereira no Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira foi nomeado governador do Banco de Portugal há 6 meses, tomou posse há 4. Comigo está a Susana Paula, que esteve esta semana a analisar o tema. Olá, Susana. Vamos olhar para as marcas principais deste arranque de mandato do Álvaro Santos Pereira. Primeiro, no plano interno de funcionamento do próprio Banco de Portugal, o que é que o novo governador trouxe, no fundo, ao funcionamento e ao ambiente que se vive no supervisor? Desde o início que Álvaro Santos Pereira teve aqui uma grande preocupação em tentar apaziguar o Banco de Portugal. Portanto, como te lembras e como todos nos lembramos, ele entrou num momento de certa crispação entre o anterior governador Mário Centeno e o governo, mas de certa forma também o Mário Centeno já tinha criado alguns anticorpos mesmo dentro do Banco de Portugal. Portanto, Álvaro Santos Pereira preocupou-se logo em fazer uma reunião com os diretores dos departamentos, julgo que foi ali em novembro, início de janeiro, se não estou em erro, para perceber também, tirar um pouco a temperatura às salas e perceber o que é que se estava a passar. E ele identificou ali 2 questões que estavam a ser muito contestadas pelos trabalhadores e procurou esvaziá-las. Uma delas tem a ver e muito relacionadas com a própria organização do trabalho. Uma delas relacionada com o regime de teletrabalho. Mário Centeno, publicamente, julgo que até publicamente não era muito defensor do regime de teletrabalho. E desde que assumiu o cargo de governador, Álvaro Santos Pereira tem permitido aos seus trabalhadores aderirem ao regime de teletrabalho, que permite que trabalhem remotamente de forma rotativa 9 dias por mês. Acho que isto foi muito bem acolhido dentro do Banco de Portugal. E depois também tem permitido que os trabalhadores consigam ter alguma mobilidade dentro das várias sedes do banco, delegações do banco dentro do país. Acho que isto também foi muito bem assumido. E depois outra coisa que Álvaro Santos Pereira tem dito, pelo menos publicamente, é que quer criar condições mais favoráveis para as licenças de parentalidade dentro do banco. Ainda não sabem grandes detalhes, mas a verdade é que com estas medidas e com os fontes com quem falámos dentro do banco, de certa forma conseguiu aqui esvaziar algumas das tensões que existiam entre os trabalhadores e os cargos de topo, não é? Isso no plano interno. Vamos agora ao plano da ação, das tomadas de posição públicas, por exemplo no BCE, que ainda nesta semana voltou a manter as taxas de juros, uma decisão que de resto era esperada e que vai ao encontro daquilo que é defendido por Álvaro Santos Pereira. Sim,
O governador, ainda antes de tomar posse, foi ouvido no Parlamento e foi questionado pelos deputados sobre se seria uma pomba ou um falcão do BCE, não é? Isto no jargão habitual. Exatamente, que basicamente coloca as pombas do lado dos governadores que são mais favoráveis a medidas menos restritivas, a taxas de juros mais baixas, e coloca os falcões do lado dos mais agressivos, digamos assim. E na altura Álvaro Santos Pereira disse que não era uma pomba, não disse que não era um falcão, mas disse que não era uma pomba, e na altura referiu também que o mais provável seria que as taxas de juros se mantivessem estáveis durante algum tempo. Já estávamos muito perto da inflação dos 2%, a economia da zona euro dá sinais de alguma aceleração, e Lagarde a insistir nesta ideia de que a zona euro e o BCE estão num bom momento, numa boa fase. Foi isso que se passou agora na reunião desta quinta-feira. O Conselho de Governadores do BCE continua a entender que estamos numa boa fase e manteve as taxas de juros inalteradas. Álvaro Santos Pereira tem insistido nesta ideia também do bom momento e disse uma coisa numa entrevista que disse em janeiro à RTP que eu achei muito interessante e que de certa forma justifica também alguns outros recados que ele tem dito, que é, o que ele disse foi que basicamente a política monetária já fez o seu papel, a taxa de inflação está controlada abaixo dos 2%, e a economia da zona euro está a crescer, portanto manteve o ritmo no final do quarto trimestre do ano passado e no conjunto do ano acelerou face a 2024. E o que ele disse foi, é agora a altura de o governo e os governos dos Estados-membros e a Comissão Europeia fazerem a sua parte. Como? Não deu ainda grandes detalhes, não deu grandes pistas, mas tem insistido, tal como fazia quando era economista-chefe da OCDE e como ainda era ministro da Economia, tem insistido muito nesta questão das reformas estruturais. E muitos dos recados que tem dado a nível, ou seja, não só nesta visão da zona euro, mas mesmo internamente tem passado muito por aí. Nessa mesma entrevista, ele também deu, talvez aquele que tenha sido o maior puxão de orelhas que deu aos bancos neste período de 6 meses. Vamos escutar essas declarações. A taxa de esforço está a ser relativamente bem cumprida pelos bancos. A nível de exigência de entrada, obviamente com a garantia pública para os mais jovens não está a ser respeitada por causa da garantia pública, mas ao nível de maturidades, os bancos não estão a respeitar as maturidades da recomendação do Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira, na RTP, a queixar-se em relação ao período de maturidade dos empréstimos no crédito à habitação, enfim, dizendo de forma sintética, a maturidade, ou seja, o prazo pelo qual os bancos concedem os empréstimos às pessoas, deve seguir uma recomendação do Banco de Portugal que existe. Essa recomendação aponta para que esses prazos variem entre os 30 e os 35 anos, dependendo da idade da pessoa que pede o crédito. Isto para que não haja créditos demasiado longos, o que é negativo não apenas para as pessoas, mas também para os próprios bancos. Foi um puxão de orelhas muito visível, ele que avisou nessa entrevista que conceder crédito a 100%, como noutros tempos, não é boa ideia, isto depois de um dos CEOs ter avançado com essa hipótese. Ele até usou uma expressão, ele até tem insistido também nesta ideia e julgo que é interessante talvez falarmos dela, que é, ele tem referido muito aquela ideia dos erros do passado, não é? Tem alertado para esses problemas e julgo que o facto de ter sido Ministro da Economia no período da Troika lhe dá uma certa autoridade de falar nisso. E nessa altura, deixa-me só acrescentar, os bancos chegaram a ter níveis de incumprimento, tanto no crédito à habitação como no crédito, outros créditos e sobretudo também créditos a empresas, altíssimos, chegou a ser de 18%, 19%, isto é uma coisa hoje em dia impensável, mas chegou a ser aí e talvez ele ainda tenha esse trauma, entre aspas, desse tempo em que foi Ministro. Admito que sim, porque ele tem falado, usou este exemplo dos erros do passado em relação à banca e tem usado também em relação às contas públicas, porque o Banco de Portugal, apesar das críticas todas em torno da independência de Mário Centeno, a verdade é que as previsões do Banco Central, tal como era expectável, não se alteraram de forma substancial. O Banco Central continua a prever um regresso aos déficits este ano e Álvaro Santos Pereira fez questão de sublinhar que é preciso manter a disciplina orçamental, que é preciso continuar a descer a dívida e mesmo e mesmo quando falou das contas públicas voltou aqui a usar, julgo que foi numa conferência da CNN, agora não tenho a certeza, mas julgo que sim, a usar esta ideia de todos nos lembramos o quão difícil foi não ter as contas equilibradas.
E, portanto, ele tem muito insistido nesta ideia e até tem disse ao governo, através da comunicação social, digamos assim, numa conferência de imprensa, que tem a certeza que o governo vai ser capaz de o fazer. Não indicou medidas, também não faz parte do seu mandato, claro, do seu papel, mas fez questão de frisar que tem a certeza que o governo vai ser capaz de cumprir. Resta saber como. Nesta altura do campeonato, digamos assim. Obrigado, Susana. Apenas uma retificação final. Há pouco, quando referi os 35 anos como limite, não, é 40, 35 anos é a idade de referência a partir da qual para cima e para baixo se determina o prazo dos empréstimos, mas a maturidade dos empréstimos varia entre 30 e 40 anos. Obrigado, Susana Paula, e os 6 meses de Álvaro Santos Pereira no Banco de Portugal. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.